Saravá, meus irmãos de fé, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Salve o meu congá, salve o seu congá, salve todos os nossos guias, orixás e protetores. Peço licença a eles para trazer esse conteúdo até vocês. Hoje o assunto é incrível e não deixe de assistir até o fim, porque até o fim nós vamos desenvolvendo até o último minuto assuntos extraordinários sobre algo que você jura que conhece, mas eu acho que ninguém conhece tão a fundo, que é tambor. Então, para quem ainda não me conhece, sou a escritora Miriam Prestes de Oxalá. Eu sou escritora, co-dirigente do Instituto Caminhos do Oriente, aqui em Viamão, Rio Grande do Sul. Para quem ainda não me conhece, vá até o site da Amazon e coloque o meu nome na ferramenta de busca. Logo em seguida, você vai ver os meus 11 livros de Umbanda. Eu já escrevi 11 livros sobre a nossa fé e também outros gêneros, como infanto-juvenis, juvenil e infantil. Não apenas na Amazon, mas também você encontra na Apple Books. Muitos deles gratuitos, inclusive livros animados, vejam só, distribuídos gratuitamente. E você pode baixar, você pode adquiri-los não só em papel, ou até iBooks, que são livros digitais, para que você possa ler no seu tablet, no seu celular, aonde quiser e como quiser. Então vejam bem, eu sou essa escritora com esse trabalho há tantos anos sobre a nossa Umbanda. Hoje o assunto é incrível. Gente, quando eu comecei a pesquisar esse assunto, eu mesmo me surpreendi com a quantidade de coisas importantes a falar sobre ele e que seriam indispensáveis para trazer até vocês. É um assunto de uma riqueza que parece não ter fim, que é tambor, como nós já falamos. O tambor é um instrumento ritualístico praticamente de todas as religiões e de todos os tempos. Você vai encontrá-los em todo lugar, em qualquer livro de religião, de ritual que você encontrar, do Oriente ao Ocidente, desde a pré-história até aqui, você vai encontrar tambor. Aliás, o tambor é um instrumento que praticamente dizem ser o primeiro da humanidade. Por quê? Porque eles acreditam que o ser humano, bem primitivo, que já nem era humano, era ainda um hominídeo da pré-história, a primeira coisa que fez foi pegar um pau, um tacape e começar a bater num tronco de madeira no chão. E percebeu que não só ele fazia sons, mas ele era capaz de transmitir muito mais assuntos, como nós vamos aqui tratar. Então, dizem ser o primeiro dos instrumentos. Na Índia, e vejam bem, eu falo de tudo um pouco, gente, porque eu acredito que o pensamento da Umbanda não se restrinja a só aquela rotina nossa, de vela no congá, de água num canto, essas coisas básicas. Se a gente quer desenvolver um raciocínio pleno de Umbanda, a gente tem que saber de tudo um pouco, até para conhecer as origens dos nossos rituais, da onde ele surgiu e por que nós fazemos. E também ter autoridade para dizer logo adiante aquilo que a gente não precisa fazer, porque não cabe em nosso ritual. Mas para isso exige estudo. E é algo que nós estamos tentando aqui em nosso canal trazer até você. Mas na Índia, como nós estávamos falando, há um deus chamado Shiva, que é um dos grandes da Trimurti. Aliás, ele é chamado Mahadeva, que é o maior dos devas, o maior dos deuses. E ele tem muita similaridade, é impressionante, com o nosso orixá Exu. Ele traz elementos iguais ao orixá e tem uma força de criação, de destruição igual ao nosso orixá. Bem,
Mahadeva, ou Shiva, ele tem um instrumento musical, que é o Damru, que eu vou mostrar aqui para vocês. Olhe bem aqui em cima. Ele é um tipo de tambor em forma de ampulheta. Ele tem uma cintura no meio, que é onde você pega e você gira assim e ele faz o som. Ele se parece muito com o cabulete, que é um instrumento indígena ou africano. Diferentes fontes apontam de um lado ou de outro. E eu vou mostrar agora o som para vocês. Ouçam bem. Exatamente o som do Damru. Dizem os indianos, em seus mitos, nos Vedas, enfim, que o deus Shiva marca o ritmo do tempo no Damru. Não haveria o tempo como nós conhecemos, passado, presente e futuro, sem a intervenção de Shiva, que marcaria o ritmo do universo inteiro com esse tambor. Vejam bem a importância do tambor para todas as religiões. Para nós temos que entender que o tambor ele tem duas partes. Ele tem o corpo, que é chamado casco. Sim, o corpo do tambor é chamado casco. E a membrana em cima é feita de um couro animal. Mas não é qualquer couro. Aí vejam bem, o couro que é utilizado muitas vezes nos rituais afro-brasileiros, não só da Umbanda, mas fora daqui, são animais sacralizados. E isso era feito desde a antiguidade também com outras civilizações. Entre os nativos, os indígenas das Américas, os nativos de outras civilizações, vamos dizer assim, da Oceania, e também na África. Eram animais sacralizados, muitas vezes oferendados a um orixá, a uma entidade. O couro era abençoado, eles acreditavam que estava ali cheio de axé, aquele couro, e era colocado no tambor. Então o tambor já começava a receber, vamos dizer assim, um primeiro nível de energia nele que permitiria a sua principal função, que é comunicar-se com o plano espiritual. Acreditam, todas as civilizações são unânimes em dizer que o tambor ele é capaz de entrar em contato com as esferas superiores. Não só invocar e entrar em contato com os nossos ancestrais, que são os espíritos de desencarnados, de luz, que são equivalentes aos nossos guias espirituais, quanto com os orixás, ou com os devas, ou com as entidades de maior luz, que às vezes nem se manifestam na Terra. Então vocês imaginam, quem conheceu, vamos brincar um pouquinho, mas falando sério, vocês imaginam o tambor como aquele telefone do Batman? Vocês se lembram que o Batman, nos seriados antigos, ele tinha um telefone, que quando ele tocava, era em contato direto com a delegacia de polícia, era um telefone direto, onde chamavam ele para algum trabalho em pedido de socorro. Então vocês imaginam o tambor, de certo modo, e na brincadeira, como uma linha direta, um contato direto da Terra com os planos espirituais. Você tocou a primeira nota, você já entra em contato com as esferas superiores. Vejam bem, eu vou mostrar um tambor para vocês que nós temos aqui, e que é africano, me permitam. Esse aqui é o djembe. Observem bem o corpo dele aqui. Ele tem essa característica, ele é fino aqui, oco aqui embaixo, vejam bem, e a afinação é dada por essas cordas que vocês estão vendo. Ele também tem essa alça aqui. Essa alça se coloca no ombro. Alguns amarram na cintura, colocam um cinto ou um pano, amarram na cintura para o toque. Esse é um dos tambores mais importantes que temos em nossa religião e toda a cultura afro-brasileira. Por quê? Ele é um tambor considerado de cura. Ele é extremamente utilizado lá na África, como um tambor de cura. Ele é tocado em alguns candomblés, em alguns rituais, com varetas. As varetas
aquelas varetas que eles tocam em cima do tambor, se chama agdave, que também não é feito de qualquer madeira. Esses agdaves servem para tocar nele. Ele tem um som agudo, bem agudo, porque ele utiliza uma membrana fina, um couro bem fininho aqui em cima, que permite que ele faça um som bem agudo, bem fininho. Ele é próprio para alguns trabalhos de religião. Nós temos ele aqui conosco, ok? Depois eu vou explicar um segredinho para vocês, bem no final do vídeo, por isso que eu peço para vocês não pularem o vídeo, assistirem, porque nós vamos desenvolvendo o nosso raciocínio até o fim. Então, esse aqui é o djembe africano, tá? Extremamente importante. Nós utilizamos aqui esses tambores, no nosso terreiro é utilizado a conga ou tubadora, que é um tipo de tambor também, muito semelhante ao atabaque. O atabaque é um instrumento africano. Esse aqui já não é, já tem outras origens. Essa conga, a tubadora, é o que nós utilizamos aqui, por inúmeros motivos. Uma delas é a facilidade de manutenção que ela tem. Esses tambores que nós utilizamos aqui. No candomblé, eu acabei de falar do atabaque. Existem 3 tambores, 3 atabaques principais, que são o rum, o rumpe e o lê. Estou colocando aqui imagem para vocês conhecerem eles. Vocês notaram que eles têm 3 tamanhos diferentes, não é? Pois é, o rum, que é o maior, ele tem um som encorpado, grave, um som majestoso. O do meio é um som médio. E o menor tem um som bem agudo. Eles são tocados pelos ogãs, que são aqueles que tocam os tambores no candomblé. O alabê é um cargo especial no candomblé, que é ele que toca o tambor maior, que é o que dirige a orquestra, vamos dizer assim. E o pessoal do candomblé tem uma justa razão, às vezes, de ficar um pouco zangado conosco, quando usamos o termo ogã para designar os nossos tamboreiros. Eu uso o termo tamboreiro. Dentre todos, eu acho mais adequado, você pode não concordar, mas é como eu vou falar aqui. De usar o termo alabê ou ogã para os nossos tamboreiros. E eles têm razão de ficarem zangados. Eu vou explicar por quê. Um ogã, um alabê, é um dos poucos cargos masculinos dentro do candomblé tradicional. Não é qualquer pessoa, não é qualquer um. Assim como o Axogum é aquele que é responsável pela faca, pelo sacrifício animal dentro dos candomblés, não são pessoas qualquer. Você não pega uma pessoa da rua para essa tarefa, para esse cargo. Ele geralmente é preparado ali dentro do candomblé, por muitos anos. Ele tem um alabê, um ogã, uma inteligência, uma cultura religiosa, um preparo equivalente a de um dirigente espiritual, de um babalorixá, de uma ialorixá, de um zelador de santo dentro de um barracão. E ele tem tarefas específicas. Um ogã, um alabê, quando eu chamo alabê, vocês já sabem que é o principal ogã da orquestra, porque ele toca o tambor maior, o principal. Ele tem diversas tarefas dentro de um barracão. Ele é o relações públicas de um barracão. É ele que recebe as pessoas, conversa as pessoas, selecionam as pessoas que podem entrar ali. Ele faz diversos serviços. Por exemplo, quando acontece algum problema de uma porta, de um telhado, enfim, tocar no ambiente ou até nos objetos sagrados, ele é chamado, não é qualquer um que toca. Então ele, além do preparo dentro do candomblé, ele é uma pessoa que desempenha diversas funções. E por que eles se irritam conosco? Porque muitos dos nossos tamboreiros, muitas vezes, não são filhos da casa. Eles não têm nenhum tipo de preparo. Eles não fizeram nenhum tipo de ritual, nenhum amaci.
Eles são contratados, às vezes, como um profissional para tocar nas nossas festividades. Então, ele não tem preparo nenhum. Então, eles se sentem ofendidos, até com justa razão, porque o pessoal dele é preparado, é filho da casa. E nós chamamos Alabê e Ogã para pessoal que não tem nenhum compromisso conosco. Enquanto que nós temos uma felicidade em dizer, eu agradeço sempre a nossa espiritualidade, que o nosso tamboreiro, que é o chefe dos tamboreiros aqui da nossa casa, ele foi um dos primeiros médiuns que tivemos. Ele já tem muito mais de 7 anos dentro do terreiro. Ele foi preparado por muito tempo para se tornar o nosso tamboreiro. Então ele conhece os rituais, ele conhece as entidades, ele conhece os pontos. Ele é aquele tipo de médium, aquele tipo de tamboreiro que a pessoa chega na porta e ele já sabe o que está acontecendo. Então vejam bem a diferença. Eu recomendaria aos terreiros, dentro das suas possibilidades, nós sabemos que existe muita coisa entre o ideal e o que é possível fazer dentro dos nossos terreiros, preparassem os seus tamboreiros para no futuro se tornar alguém capacitado. Então vejam bem, um tamboreiro, ele também, tanto o Ogã, lá no Candomblé, quanto um tamboreiro na Umbanda, e isso é importante falar, porque essa é uma relação que nós podemos dizer haver entre os dois cultos, ele desempenha uma função importante. O que é um oriki? Que é uma reza em africano, na linguagem africana, que um Ogã toca no Candomblé, ou os nossos pontos cantados aqui na Umbanda, tocados por um tamboreiro. Que não seja uma prece cantada. Sim, é uma prece. Nós agradecemos, nós falamos das características do orixá, dos mitos, das lendas, estão todos ali inseridos nos pontos cantados. E esses pontos cantados é cantado com fé pelo Alabê, pelo Ogã. Ele puxa o ponto com fé, ele canta com o coração. Se nós vemos alguns vídeos de tamboreiros de diversas religiões, enfim, você vai ver que ele está simplesmente em êxtase, muitas vezes sob incorporação. Sim, incorporação consciente, mas a entidade está ali encostada nele. E ele canta aquilo distribuindo, disseminando, espalhando energia pelo salão, até pelo bairro, por toda a região, até onde puder ser escutado. E acontece uma outra coisa, que acontece no xirê e que acontece também nas nossas rodas de Umbanda, nas nossas sessões, que é quando o tamboreiro toca, o pessoal responde. Nós vamos ver pessoas cantando na assistência os pontos, acompanhando aqui o tamboreiro, como nós vamos encontrar os médiuns cantando, principalmente no início, antes de incorporar, mas muitas vezes também as entidades ajudam a puxar os pontos. Então há uma troca de energia. Todo mundo acaba cantando e rezando junto. Então aquela música que muitos acham que é barulho do terreiro, é uma prece pedindo proteção não só para os trabalhos, para os seus médios, para a sua assistência, mas é um trabalho de pedido de proteção para toda aquela região, para todo o bairro. Então, quando um tambor ronca, toca, canta dentro de um terreiro, ele está espalhando energia do orixá e de todas as nossas entidades por todo lugar. É um derrame espiritual sobre toda aquela região. Vocês vejam a importância do tambor. Tambor não é um instrumento musicalzinho que você pega e às vezes a gente vê, pessoal trocando tambor por qualquer outro instrumento musical. Eu considero uma heresia dentro de um culto afro-brasileiro, você trocar um tambor, que é um instrumento sagrado, por esses motivos, e talvez eu nem consiga desenvolver todo o assunto num vídeo só, pela quantidade de informações, mas é uma heresia você trocar um tambor, que nós explicamos a importância do couro, ou até do próprio corpo dele,
por uma bateria qualquer, uma coisa qualquer, que está completamente fora do nosso contexto. Então, eu peço aos irmãos que, porventura, usem outros instrumentos musicais, órgão, dentro dos terreiros. Olha, vejam só, violino, coisas assim estão entrando. Nós temos também uma tradição que remonta às origens africanas e que também estão dentro da nossa Umbanda. Então, não pensem que Umbanda, por ser uma religião tão aberta, tão universalista, que ela não tenha as suas raízes e a sua formação. Tem sim. E nós deveríamos respeitar essas coisas, para dar um corpo, uma substância, uma força para ela, e não torná-la uma colcha de retalhos de qualquer coisa, sem princípio, meio e fim, como querem transformar. A Umbanda tem essa característica importante. Eu vou falar também que o tambor, para todos os cultos afro-brasileiros, ele é vivo. Nos cultos afro-brasileiros, tanto na Umbanda quanto no Candomblé, isso aqui é um instrumento vivo. Ele tem que ser guardado dentro dos lugares sagrados com esse pano sobre ele. E alguns tambores podem ser tocados apenas pelo tamboreiro e outros poderão ser tocados pelo leigo, pelo convidado, por qualquer pessoa que você, porventura, contrate para tocar, ou até pessoa de outro terreiro que vem em visitação e que queira tocar aqui. Então, há uma diferença nesses tambores. Eu vou falar sobre esse orixá que tem na África, que não tem no Brasil. Esse aqui. Ayan, ele se chama, ou é chamado de Ayan Agalu, ou Ayan Ilu, ou de vários modos. É Ayan. Nós podemos resumir ele assim. Inclusive o tambor no Rio Grande do Sul é chamado, porque nós chamamos o tamboreiro no Rio Grande do Sul de batuque. Batuque, que é um tipo de, vamos dizer assim, quem conhece, grosso modo, como se fosse o nosso candomblé. Por quê? Porque é cultuado orixá, feito orixá nas pessoas. Então ele é exatamente parecido com o candomblé aqui do Sul. O tamboreiro é chamado de alabê e o tambor é chamado de ayan. E nós vamos entender por quê. Vocês viram esse orixá que eu acabei de mostrar para vocês? Esse orixá que só tem na África. Em julho, em Ilé-Ifé, que é a grande capital religiosa dos Yorubás, que tem como seu governante o Oni de Ifé, que é descendente direto de Odudua, do personagem histórico. Por isso que a questão de orixá é uma questão delicada a tratar, porque existe o personagem histórico, existe a energia e existe aquilo que chamam de orixá, que seria quase como uma entidade, uma entidade que governaria as energias da natureza. Há várias óticas diferentes para orixá. Nós temos a nossa. Você poderá não concordar, você poderá ter a sua, e todas elas estão corretas. Vejam bem. Esse orixá na África, ele é comemorado em julho pelo Oni de Ifé, que é o descendente direto de Odudua. E é um personagem, não é só um rei, mas é um personagem sagrado para eles, por causa disso. Esse orixá, ele teria nascido numa cidade próxima a Ilé-Ifé. E dizem que ele teria migrado para dentro da corte do Oni de Ifé, na época, e se tornou o tamboreiro do rei. E por causa disso ele é comemorado a partir de então como o chefe, o orixá dos tambores, e é comemorado um grande festival no mês de julho para ele. E aqui no Brasil poucos conhecem ou poucos sabem dessa história. E esse orixá, assim dizem, ele mora no tambor. Ouçam bem, esses tiros é a procissão passando de Nossa Senhora Aparecida
aqui pelo bairro. Hoje é 12 de outubro, olha que coisa mais linda. É uma união não só da Umbanda, quanto do catolicismo, onde é comemorado não só a Santa Católica, mas muitos dos nossos irmãos de fé estão agora passando junto com a procissão, comemorando a Mãe Oxum, que também é uma das formas dela para nós aqui no Rio Grande do Sul. Então, para nós é uma festividade, é uma alegria. Os fogos de artifício estourando e nós aqui falando com vocês, no dia de Nossa Senhora Aparecida. Mas como nós estávamos falando, gente, o tambor é um item vivo dentro do terreiro. Inclusive, em alguns rituais, tanto no candomblé como no próprio batuque, quando ele está velho, estragado, não se usa mais, ele é enterrado como uma pessoa. Ele não pode ser transformado em lixo, ele não pode ser jogado de qualquer maneira, ele é enterrado, porque ele está cheio de axé. Eles consideram e sabem que um tambor não é só um instrumento musical, mas é também uma forma, um item vivo que se comunica com a espiritualidade. E muitos acreditam que o próprio orixá viva no tambor, está impregnado no tambor, que é Ayan Agalu, Ayan Ilu, ou só Ayan, ou às vezes só Ilu. Esse orixá está aqui no tambor. E esses tambores nossos, da Umbanda, ou do mesmo do Candomblé, eles sofrem um preparo. Não é só comprar o tambor e trazer para dentro do terreiro e sair tocando. Não, gente. Ele é sacralizado dentro dos nossos ritos. Na Umbanda, chega o caboclo, é feito ervas especiais, ele é banhado com as ervas, ele é colocado pontos riscados dentro, no interior, como eu mostrei para vocês no início, aqui dentro. Lembre-se que os tambores são ocos aqui embaixo e muitas vezes contém itens grudados ou colados, ou riscados, ou até utilizado facas, enfim, para riscar pontos aqui dentro, sagrados, que tornam ele um item sacralizado, religioso vivo dentro do terreiro. Então vejam bem, não é assim. Não é comprei o tambor, botei aqui dentro, vamos tocar. Não é assim. Um tambor, ele é ritualizado para se tornar vivo. Os nossos tambores, aqui, os tocados pelo nosso tamboreiro, foram ritualizados pelo caboclo, chefe. E isso é muito importante contar para vocês. No sul, aqui no Rio Grande do Sul, há muita polêmica a respeito. Se mulher pode tocar ou não os nossos tambores. Há muita discussão a respeito. Uns dizem que sim, outros dizem que não. Nós vamos passar um pouquinho hoje, gente, porque eu não terminei de falar nem a metade do assunto. Então é o seguinte, gente, se mulher pode tocar ou não os tambores. Muitos se deixam influenciar pelas informações do candomblé. É isso que eu digo, quando você conhece a história do candomblé e quando você compara com a Umbanda. Você sabe o que é próprio deles e o que é próprio da Umbanda. Por isso que são religiões diferentes, cada um com seus princípios e cada um com suas regras, vamos dizer assim. Há candomblés, dependendo da nação e da origem, que mulher pode tocar. E há aqueles que não podem tocar. Então, aqui no sul, no Rio Grande do Sul, segundo o relato do pai Antônio Carlos de Xangô, no Batuque Sulino, a mãe dele, carnal, Dona Mariazinha do Bará, tocava tambor. Era contratada, era paga nos batuques para tocar tambor. Muitos candomblés tradicionais, aí do Rio de Janeiro, da Bahia e em outros lugares, mulher não pode nem chegar perto do tambor. Agora, como a Umbanda, ela não é candomblé, ela não pertence ao candomblé, ela não segue essas regras fixas e rígidas do candomblé, nós poderemos sim tocar com mulheres ou não.
Isso cabe unicamente à espiritualidade do seu terreiro dizer que pode ou não pode. Então não será nós a dizer uma coisa dessa, será você dentro do seu terreiro, dentro das suas tradições. Então as entidades poderão dizer, olha, a mulher não toca por N motivos e aqui pode tocar. Então vejam bem, não é uma coisa assim fixa. Gente, eu vou ter que separar em 2 blocos a questão do tambor, porque eu já passei muito do meu tempo. Mas eu espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam, por favor, minha gente, antes de sair, dê seu like, deixe seu comentário. Todos os comentários são lidos com muito carinho, com muita atenção por nós. Nós vamos sempre considerá-los importantes, são sugestões que nós vamos acatar, ou mesmo de temas que nós mais tarde vamos adotar aqui durante o transcorrer. Agradeço muito a presença de vocês e aguardo até a próxima semana, onde nós vamos terminar o assunto do tambor, que infelizmente por ser tão longo e tão maravilhoso, ficou muita coisa pendente. E também é natural o nosso... os barulhos, né, da procissão nos deixaram desconcentrados. Mas semana que vem estamos aqui de volta. Um beijo, um abraço e que esteja sempre sob a bênção de todos os nossos guias e orixás. Então até a próxima.